Olá, muito boa tarde. Novembro é o mês das almas, uma ocasião para recordar familiares e amigos que já faleceram, que pode ser feita a partir de um guia com celebrações para cada dia deste mês. O Padre Manuel Morjão é o autor desse guia e está hoje connosco para adiantar as propostas que faz para cada dia deste mês. Primeiro falámos-lhe da experiência do Padre José António no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, junto de quem passa pelos últimos dias da vida. A publicação de um outro livro de crónicas, que intitulou Momentos de Muitas Vidas, é o pretexto para a conversa com a jornalista Sónia Neves. Padre José António, que vidas são essas que trouxe à escrita? São vidas sofridas. Vidas com muito sentido, vidas que tiveram momentos maravilhosos, momentos de dor, momentos de alegria. Foram vidas normais, como vidas de toda a gente. Por que este trazer para um livro? Pequenos episódios, pequenos momentos de vida que também o marcou? Eu comecei a escrever certos destes momentos também para fazer uma certa catarse de mim mesmo. Eram coisas que estavam dentro de mim e faziam parte de mim, momentos que faziam parte de mim, que também faziam parte de outras pessoas que eu escutei e que eu acompanhei. E não foi para me ver livre desses momentos, mas foi para, de vez em quando, eu os poder ler. Que situações limite deste hospital pôs aí no seu livro? Eu fui mais pelos afetos. Foi pelos afetos. Eu acho que os afetos, para mim, os afetos são algo muito importante. E eu não consigo viver sem afetos. Ainda há pessoas internadas que pedem a companhia do padre para morrer? Ainda há. Não só pessoas internadas, como também os familiares. Para os familiares é uma companhia ter alguém, um de nós, a acompanhá-los. Não se sentem sós, sentem-se com um determinado apoio. Para o doente que está consciente, creio que compreendemos que é difícil passar por aquele momento e sabe, muitos doentes têm consciência que vão acabar breve e pedem companhia, pedem ajuda, pedem, sobretudo, uma pessoa que escute. Que esteja ali. Muitas vezes nós não dizemos nada, muitas vezes o doente não diz nada e só mão na mão. Para o doente já é tudo. Ter uma mão ali, na mão do doente ou da doente, já é tudo. Há momentos desses que partilha no seu livro? Há alguns. Quer citar algum momento desses? Sim, uma senhora que eu conhecia já há anos, das paróquias onde eu estive, já lá vão muitos anos. Eu de vez em quando ia visitá-la, porque eu conhecia também, e ela tinha muita necessidade de ter alguém. Eu juntei ela porque vivia longe, a família vivia longe e não tinha possibilidade de estar todos os dias com o doente. E um dia ela disse-me, olha, eu sei que não pode estar todos os dias comigo e sei que não pode estar sempre comigo. Só lhe peço um favor, quando puder venha aqui, pode não dizer nada, mas dê-me só a sua mão. Deixe estar a sua mão na minha, durante um tempo eu já fico contente, depois pode ser embora. Eu fazia isso. E ela ficava feliz da vida. E acompanhou-a até ao último dia? Acompanhei. Foi suave. Quer para a senhora, quer para mim, também foi suave. Para mim era dever cumprido, a senhora também sentiu-se apoiada e foi bom. Portanto, ninguém gosta de morrer sozinho? Deve ser horrível. Eu tenho visto que é horrível para muitas pessoas, morrer sozinho. Falta de afetos, estes laços com que lida todos os dias aqui? Ou também há momentos bons e de laços de afeto? Isso há muitos. Senão não aguentávamos trabalhar aqui.
Né? Assim como o médico tem uma alegria tremenda quando vê que o doente fica curado e regressa bem a casa, nós também temos momentos maravilhosos, maravilhosos mesmo, onde muitas vezes vêm as lágrimas em sentido contrário. Não lágrimas de tristeza, de dor, mas lágrimas de alegria. Isso é excepcional. É tão bom, sabe bem. E ajuda a compensar os outros momentos mais difíceis. Não é? São estes afetos que vai levando para o seu dia-a-dia também, porque passa aqui muitas horas neste hospital. Sim. E quando sai daqui, sai com este alento? Saio, muitas vezes cansado, mas eu e os meus colegas saímos daqui muitas vezes cansados, o que é natural, mas felizes porque pelo menos ajudámos ao menos uma pessoa a ficar bem e a sentir-se bem. Pronto, aqui vive-se tudo. No hospital onde se vive tudo, onde está aqui gente de todas as classes sociais, está aqui tudo. No hospital está a vida. No hospital está a vida. Curioso dizer isso, porque quando nós olhamos para o hospital, olhamos sempre a doença e muitas vezes a morte. Isso faz parte da vida. Que eu saiba, não é? Não está aqui a vida, mesmo com a doença, mesmo com a morte. Está aqui a vida em todos os esforços que se fazem, que a ciência e a técnica fazem para curar as pessoas. Isto é extraordinário, não é? As descobertas que se fazem, os medicamentos que acontecem, as cirurgias, todo o trabalho dos profissionais, não é? O trabalho que eles dedicam aos doentes. Isto é vida, isto é excepcional. Repare, o hospital é a melhor escola de vida que existe. Eu costumo dizer que nós não devíamos, o hospital e não só, eu já vou dizer qual é o outro local, ninguém devia entrar na vida ativa, nenhum ser humano, nenhum cidadão devia entrar na vida ativa sem fazer um estágio de 3 meses no hospital e 3 meses numa cadeia. Para saber o que é a vida. Quando uma pessoa está numa cama do hospital, muitas vezes se revolta. E quando um padre aparece à frente, há aqui uma revolta que se expõe ou não? Já tive momentos em que isso aconteceu. Mas depende depois também, o continuar da conversa depende da nossa atitude. Não me posso revoltar contra o enfermeiro, contra o médico, eles estão ali a tratar de mim, tenho que ter cuidado. Eu apareço ali como padre e as pessoas ligam-nos logo como representante de Deus. É natural que a pessoa pôr cá para fora aquilo que está a sentir. Mas isso liberta. Nunca posso dizer não diga isso. Não é assim. A pessoa tem necessidade naquele momento de se libertar e de dizer tudo aquilo que vai dentro dela. Mesmo que seja contra Deus, não há problema nenhum. Ele aguenta bem. Que diga. Eu sei que isso é a libertação do doente. Essa libertação, muitas das vezes, depois dessa passagem, dessa revolta, há aquele momento em que se vai aproximando e que se vai conhecendo melhor a fé que afinal se tinha. Claro! Mas a pessoa ao revoltar-se contra Deus, por exemplo, por causa de estar doente, é sinal de fé. Não é sinal de não fé, é de fé mesmo. Se eu não acreditasse em Deus, não me revoltava. Eu não me revolto contra algo que não existe. Ou que eu acredito que não existe. Não, são momentos de catarse, em que as pessoas têm de os ter para se libertar. E se nós abafamos esses momentos, se abafamos esses gritos, que são gritos de dor, que vêm do mais fundo da pessoa, a pessoa não se liberta, nós não fizemos nada. Mas sabemos desta conversa que há um episódio que não foi escrito nesse livro. E que lhe toca. Toca-me bastante. Um doente que me pediu, que o pai me encontrou, o pai tinha 82 anos, creio eu, o pai que me encontrou e disse: o meu filho deseja falar consigo. Eu fui ao serviço onde o filho se encontrava, apresentei-me e depois de me ter apresentado, o senhor disse-me: olha, padre, chamei-o porque quero que me ajude a morrer. E disse: olha, se o senhor quiser quem o ajuda a morrer, é melhor chamar um médico. Entretanto, se quiser que eu o ajude a viver,
nem que sejam 5 minutos, eu estou disposto a isso. A partir daí, durante os anos de internamento deste senhor, foi uma caminhada extraordinária. Tenho certeza que muito mais proveito para mim do que para ele, com certeza. Já perto do fim, ele escreveu este poema, que permite eu leio. Sim, ouvimos. O poema tem o título de Frágil Lenho. Esta encadernação, este corpo que trago comigo, sempre forte, sempre são, companheiro amigo, começou a ceder. Frágil como seus pares, este lenho de 1000 mares, encrespados e serenos, apresenta pequenos rombos, alguns empenos, restos de encalhos e tombos. Tentarei a reparação. Farei trabalhos de restauração para que continue a navegar, a trabalhar, até ao dia em que possa deixá-lo, enfim, naufragar. De quem parte fica a saudade? Tenho muito. Agradeço, Padre António, este testemunho, esta conversa, esta entrevista a propósito do livro dos Momentos de Muitas Vidas, em que muitas vidas aqui foram também faladas e recordadas. Muito obrigado, Bill. A experiência do Padre José António no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a percorrer também no livro Momentos de Muitas Vidas. A forma como se acolhe a morte e se integra esse momento no ambiente familiar e entre amigos motivou o Padre Manuel Morojão a publicar um livro Unidos aos Nossos Irmãos Defuntos. Trata-se de um guia para o mês de novembro, que agora apresentamos, contando com a presença do autor entre nós, que agradeço. Boa tarde, Padre Manuel Morojão, e obrigado por estar connosco. Surgiu, de facto, essa palavra que aparece logo no início do livro, guia. Trata-se de um guia que é proposto para celebrar este dia. De que forma é que ajuda a integrar esse momento da morte junto de familiares e amigos? Penso que nós temos um certo pudor, uma certa vergonha de falar sobre a morte. E ninguém pode fugir a ela. Também às vezes a dramatizamos e devemos vê-la com olhos de fé e, portanto, como a porta aberta para a ressurreição e para a vida eterna. Eu acho que, comparando com o jogo de futebol ou outros, que normalmente tem duas partes, a parte definitiva é a segunda, que normalmente é com o mesmo tempo. Que dita o resultado final, não é? Exatamente, que dita o resultado final. E nós temos também duas partes. Uma, que serão o quê? 80, 100 anos. E depois, incomparavelmente mais, temos a eternidade. Porque não falemos dela? Dom José Cordeiro observa na introdução que há um déficit de escatologia, ou seja, dos últimos tempos, da morte, do juízo, do inferno, do paraíso. Mas pressupõe o assumir e falar desses tempos eternos uma dimensão crente de fé também, não é? Sim. É a partir dessa chave. Naturalmente que a dimensão da fé nos abre uma perspectiva de esperança, porque não estamos condenados a morrer para ficar mortos, mas para viver outra vida, que é a vida definitiva e eterna. Eu acho que recordarmos-nos disto deve-nos ajudar a encarar a morte de outra maneira, e não quando estivermos agonizantes, já muito velhinhos perto da morte, mas agora, e ver sempre neste horizonte de uma nova vida que se nos depara. Este livro, Unidos aos Nossos Irmãos Defuntos, é uma proposta para encarar assim a morte? Sim, e tem uma celebração para cada dia, que pode ser feita a nível particular, de leitura, em família, ou então mais a nível pastoral, numa paróquia, num grupo, numa comunidade, que tem uma introdução sobre o tema, que há para cada dia um tema, e depois há uma leitura da doutrina da Igreja, outra leitura da Sagrada Escritura e uma oração de fiéis. Eu acho que nos
pode tornar familiar as pessoas que estão do outro lado da margem da vida, que ao morrerem não desaparecem, não são reduzidas a nada, mas têm outro tipo de vida. Recordo aquela frase de Santa Teresa do Menino Jesus, que morreu antes de completar 25 anos, que dizia: eu não morro, eu entro na vida. Eu também quero dizer o mesmo, e acho que será muito positivo se assim olharmos para a vida. Portanto, não é um fim, é o começo de uma vida que não acaba. Mas essa é uma afirmação que, por certo, nestes dias, quando, enfim, se recordam familiares e amigos defuntos, quando há essas presenças nos cemitérios para manifestar proximidade a quem já partiu, acha que essa afirmação está presente nestes dias ou existe só aquele cálculo mais racional acerca da vida e da morte, olhando dessa forma a morte como um fim? Pois, a oração pelos defuntos, o ir a uma missa por essa intenção, o visitar um cemitério, pode ser apenas uma romagem de saudade, ou então o cumprir um dever social. Mas eu acho que deve estreitar os laços. A comparação de um imigrante vai para o Brasil ou para o Japão, para um país distante, acabou-se. Já não tenho nada a ver com ele. Tenho que viver essa amizade, porque é um parente próximo, é um amigo, de outra maneira. Não com a presença física, como estamos aqui, de caras os dois, mas de outra maneira, mais misteriosa, mas não menos real, porque o amor é que torna verdadeiras as coisas. Porque poderíamos estar aqui os dois frente a frente e a querer nos ver longe, felizmente. É tudo o contrário, mas a geografia física é secundária em relação à geografia amistosa e então ainda mais a geografia da fé. Queremos que Deus está aqui presentíssimo, mais do que a nossa fisicidade. E é por aí também, nessa lógica, que há que integrar e compreender estas duas vidas de que falava o Padre Manuel Morujão, não é? O livro ajuda a fazer o luto, estas celebrações ao longo do mês de novembro, a fazer luto por aqueles que partem? Sim, muitas vezes o luto é um inimigo, porque vivemos a lamentar-nos que esta pessoa amiga, porque é que partiu, outras com muito mais idade e saúde fraca não partiram. Bem, por isso eu acho que o encontro com a realidade dolorosa da morte, numa perspectiva de fé, que é na perspectiva de nos unirmos a Cristo ressuscitado e pela sua ressurreição também nós ressuscitarmos, eu acho que ajuda. Não digo apenas espiritualmente, mas humanamente. E por isso, aliás, começamos o mês com duas festas nesta linha. A festa de Todos os Santos e a festa ou a celebração dos fiéis defuntos. E as celebrações que são propostas vão precisamente nesse sentido, para cada um dos dias, não é? Exato. Eu acho que é impossível ficar, na perspectiva deste livro, e que é a perspectiva da fé, ficar pessimista a olhar para o nosso futuro. Onde é que nós vamos parar? À cova de um cemitério? Quem não tem essa perspectiva da fé, o que lhe diria o Padre Manuel Morujão? Eu diria que se una às pessoas boas que conhece e que têm fé. Eu acho que há certas situações em que nós, mesmo tendo fé, precisamos de fé emprestada. Porque ninguém pode dizer, eu creio acima de tudo e não há mal nenhum no mundo que me toque, nem a morte. Enfim, é talvez presunçoso falar assim. Todos nós temos momentos de uma certa depressão, em que parece que o terreno nos foge debaixo dos pés. E diz por vezes, até a respeito, por exemplo, dos pais, quando morrem, que mesmo quem
compreende todos os acontecimentos numa chave de leitura de fé, Exato, cria momentos de revolta também. Porque verdadeiramente não somos anjos, somos homens ou mulheres de carne e osso. E é nessa limitação que temos que deixar entrar o mistério de Deus para os que temos fé e para os que não têm fé, ver que conhecem pessoas que têm fé e que os podem ajudar. Compreendendo de facto todos esses acontecimentos, e voltámos ao livro porque há essa pedagogia ao longo de cada dia do mês, propondo uma celebração. Depois, nas últimas páginas do livro, há a proposta de outras celebrações. Exato. Tem uma celebração da palavra de Deus e situando-se, em princípio, na adoração ao Santíssimo, na Eucaristia. Tem os mistérios do Rosário, aqui os mistérios gloriosos, precisamente para nos firmarmos mais na certeza da ressurreição. Tem uma via sacra, em que contemplamos Jesus, que leva a cruz e dá a vida por nós no Calvário, para que também nós nos identifiquemos com Ele nos momentos de dor, que todos os temos. E depois a citação de alguns textos clássicos de autores precisamente sobre o mistério da morte e da vida eterna. Um guia sem dúvida para compreender e integrar todos os momentos do percurso de cada pessoa, também este da morte. Agradeço-lhe, Padre Mourejão, por ter apresentado este livro, que pode sem dúvida ajudar a compreender e a viver estes dias em que recordamos familiares e amigos defuntos. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, siga-nos na rádio, onde voltamos à experiência do Padre José António no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.